A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Oito horas 9 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, também pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere aí este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais para você ouvir, acompanhar, curtir, seguir aí a Folha FM. E tem também aí pela Alexa, só dá o comando Alexa ouvir Folha FM. Voltamos ao vivo, o tempo em Campos é bom, faz 23 graus agora aqui no centro da cidade e a gente tem neste momento no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, RadMed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Sicoob Fluminense. Hoje conversando com Carlos Augusto Souto Alencar, geógrafo, climatologista, escritor, presidente da Academia Pedralva de Letras e membro da Academia Campista de Letras. Vamos falar sobre essa arte espetacular, né, que é a escrita. Vamos falar sobre o Festival de Doces Palavras, adiado de setembro para novembro, mas antes estamos falando sobre essa questão do semiárido em Campos e a gente entra agora nessa parte política e eu peço a você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí, por gentileza.
Então, Carlos Augusto, a gente roçou nesse tema, né? Enfim, vamos entrar nele com uma profundidade agora. O projeto semiárido, ele foi, como você disse, com base no estudo da UENF, né? De alteração de índice pluviométrico, que estão ocorrendo em campos mesmo, não só em campos como o Norte e Noroeste Fluminense. Foi dado entrada por Vladimir quando ele ainda era deputado federal, em 2019. De 2019 a julho de 2025, esse projeto passou por unanimidade em todas as comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Muitas delas, ou quase todas, compostas também por parlamentares do PT e de partidos de esquerda e da base de apoio ao governo. Nenhum questionamento foi feito, tanto que passou por unanimidade. Todas as comissões técnicas, Nogueira lembrou, na CCJ, nenhuma inconstitucionalidade, nenhum reparo técnico, e ele foi aprovado por unanimidade no Senado, na última comissão que faltava, no dia 15 de julho. E ele é vetado no dia 8 de agosto, pela Casa Civil, né, pela Casa Civil do governo Lula. Quem costurou o acordo para aprovar o projeto no Senado? Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Quem vetou? Casa Civil, que é o ministro-chefe, Rui Costa. Né? Rui Costa e Jacques Wagner, para quem viveu aqui anos 90 e 2000 em Campos, é mais ou menos hoje não, desde a eleição municipal passada, de 2024, virou mais ou menos como o garotinho Arnaldo, criador e criatura, que depois viraram inimigos. Né? Rui Costa é uma criatura política de Jacques Wagner, os dois foram governadores da Bahia, e hoje são adversários figadais pela disputa do controle do PT da Bahia. Né? Inclusive, um farto noticiário, tanto da mídia nacional quanto da mídia baiana, o PT da Bahia hoje se divide, tem dois subgrupos, os wagneristas e os ruizistas. Então, política. Não foi critério técnico, não foi questionalidade, não foi questão climática. Foi uma disputa interna do PT da Bahia, né, pelo controle do PT da Bahia. E outra coisa, os dois disputam a mesma eleição, ao Senado no ano que vem. E lá na Bahia, como no Rio, vão eleger 2 senadores e os dois lideram as pesquisas. Né? Enfim, como é que você vê aí o Norte e Noroeste Fluminense pagar o pato pela briga interna do PT da Bahia? Luiz, olha, há uma diferença muito grande entre como a gente gostaria que fosse a política e como ela é de fato. Né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso com tristeza. Eu não tenho como ver de outra forma que não seja com tristeza. Porque, para mim, né, na minha ilusão idealista boba, né, que infelizmente parece cada vez mais em extinção, né, a pessoa é eleita para representar os melhores interesses da população, não para ter uma situação de poder que é capaz de negligenciar as necessidades das pessoas, tá? E de criar até problemas econômicos, às vezes para um país inteiro. Tá? Eu quero estender, né, a crítica que se possa fazer à parte da esquerda, estender também à parte da direita. Né? Quer dizer, não se deveria levar a política num nível tal em que o meu interesse particular se sobrepõe ao interesse de milhares e de milhões, porque eu quero manter um cargo ou porque eu quero cometer algum tipo de subversão de ordem, tá entendendo? E coloca a cabeça das pessoas na guilhotina por conta disso. Eu não tenho como concordar com isso,
E não é por qualquer tipo de divergência ideológica, como eu falei, de ser conservador, liberal ou progressista. É porque eu uso critérios, quando avalio as coisas das relações humanas, né, eu sempre uso critérios de valores que, na minha ilusão de poeta, as pessoas deveriam ter. Tá? Quais são esses valores? Bondade, fraternidade, caridade, justiça, honestidade. E, para mim, todos deveriam seguir esses valores, tá? Então, se um político, não me interessa se ele é de direita, de esquerda ou de centro, se ele é do partido que eu seja afiliado ou não seja, se ele é da minha região ou não é, ele tem que ser honesto. Não importa qual a linha dele. Ele tem que ser fraterno. Não importa qual a linha dele. Ele tem que ter visão de caridade, né? Visão de bom senso para o bem-estar da população. Não importa qual é a linha dele. Tá entendendo? Só que o que está acontecendo no Brasil é uma coisa de uma bizarrice. E não é só no Brasil, vamos ser sinceros. No mundo inteiro está acontecendo isso. E é um conjunto de fatores que, se a gente analisar, dá 1000 programas aqui. Mas o que está acontecendo é que tem pessoas que estão colocando coisas acima desses valores. Então começa a acontecer uma coisa estranha. Se o cara é da linha política que eu defendo, ele não rouba. Quem rouba é o outro. Não, o meu não está sendo cruel. Mas o outro que faz igual, esse está sendo cruel. A minha régua pessoal mede todos do mesmo jeito. Se o cara segue ou não o que eu penso como linha política, tá entendendo? Não importa, ele vai ser julgado por essa régua, tá? E, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E dentro desse caso, se é por conta de uma briga interna, como você está falando, e acredito em suas fontes, você está correto, né? E no seu poder de análise. Isso está acontecendo com o Norte Fluminense, tem a ver com uma briga interna, né, de poder de um determinado partido, eu só posso lamentar e ficar muito triste por mais uma vez, né, ver que os reais interesses da população estão sendo superados por interesses mesquinhos, provinciais, patrimonialistas, típicos do que sempre foi a história do Brasil, só que dessa vez numa circunstância ainda mais lamentável, a meu ver. O Carlos Augusto, a gente tem, e a gente falava até mais cedo aqui, essa questão do negacionismo da vacina. O presidente americano Donald Trump já retirou os Estados Unidos de vários blocos de países que lutam pela preservação ambiental e climática. Porque ele alega que não há mudança climática no mundo. E, cara, não precisa ir muito longe para você encontrar gente justamente fazendo isso. A gente está nesse mundo polarizado, não é de hoje, e que só faz crescer essa polarização. Você falou sobre que o projeto não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de sobrevivência. Isso, de fato, você está corretíssimo. Aloysio trouxe aqui a plantação se isso aí está nascendo, né? A plantação de fake news sobre esse projeto, que vai vir dinheiro, que o pessoal vai desviar dinheiro, porque desviaram dos royalties. O absurdo, comparar uma coisa sem pé nem cabeça. O que eu quero te perguntar, e aí a gente vai para o campo da realidade que a gente acredita, que é a ciência. Você vai para o campo da ciência, né, sua, climatológica, mas nós estamos falando de outra ciência também, que é a política. O que é a ciência sua, da climatologia, a ciência que traz a realidade que vivemos, pode ajudar neste momento a interferir na ciência da política? Ou seja, só para finalizar, Vladimir falou ontem aqui que não há uma mobilização dos políticos da região para defender a região e não o projeto. Como você entende
que hoje, por exemplo, numa reunião do SIDENF, lá em Itaperuna, para discutir esse veto, a ciência do clima pode ajudar? Ela pode ajudar num ambiente de racionalidade, né? Só que o que acontece, né? Vamos lá. A ciência traz dados, tá? Dados que as pessoas deveriam entender que o nosso interesse não é partidário. São dados. Para a ciência, 2 mais 2 vai ser sempre 4 dentro do sistema decimal. 2 mais 2 são 4, sistema decimal, 2 mais 2 são 4. Aqui, em Júpiter, em Mercúrio, em Alfa Centauro, 2 mais 2 são 4. Tá? A ciência, ela dá o dado e mostra, olha só, gente, se vocês forem racionais, tá? Usarem a razão, é isso aqui, tá? Nós somos climatologistas, estudamos isso há décadas. Eu estudo isso, sei lá, eu entrei no Centro Federal de Educação Tecnológica, me formei técnico em meteorologia em 1987, estudo isso desde 1984, são 41 anos, entendeu? Eu respeito muito a ciência me deu boa parte das coisas que eu tenho, tá entendendo? Eu não posso ir contra a ciência. Eu fiquei assustado ver médicos que se declararam contra a vacina na época da pandemia. Nossa, isso para mim é uma das grandes aberrações. É uma aberração. Seria como um meteorologista que nega o aquecimento, que nega a mudança climática global. Não tem sentido. Não tem sentido. E me assusta que o nível de polarização e desinformação e de passionalidade, tá, tenha chegado ao ponto da pessoa começar a negar a razão. Tá? Cientista não pode ser passional. O cientista lida com dados. Então, como é que a ciência da climatologia pode ajudar nesse caso? Nós levamos os dados. Por favor, tenham bom senso. Nós não estamos inventando os dados. Nós coletamos, eles estão aqui. Eles mostram, nós temos análise de décadas e décadas e décadas da mudança climática. É preciso fazer alguma coisa. Esse negócio é coisa de esquerda. Não, eu não sou de esquerda. Está entendendo? Eu sou liberal no sentido, eu tenho certeza que a Luísa entende, do Stuart Mill. Está entendendo? Liberal no estilo europeu. Está entendendo? Não do jeito que é falado no Brasil, porque o Brasil é um país estranho, muito estranho em certas coisas, né? Tem um partido que se chama liberal que não é liberal. Enfim, e segue o barco. O Partido das Mulheres é presidido por um homem. O Brasil é esquisito, é complicado, né? Então, há também uma confusão de conceitos que, para mim, também é proposital. Né? Mas isso é uma outra discussão. O fato é que como a ciência ajuda? Levando os dados de gente que estuda isso a fundo, seriamente, que não tem interesse, tá? Eu não estou aqui fazendo campanha para nada. Eu não quero ser vereador, deputado, nada disso. Ao contrário, meu interesse aqui é o interesse da ciência, de divulgar a ciência, de mostrar que ela tem valor, de que ela auxilia as pessoas, tá entendendo? É isso que a gente pode levar. Agora, a questão vão nos ouvir? Essa é a pergunta que fica. Mas a gente trouxe o dado, tá? Eu me lembro de ver uma vez na internet um grupo de pessoas terraplanistas que resolveu entrar num planetário e confrontar um físico, um astrônomo, tá? E ficavam dizendo para ele um montão de coisas que não tem sentido nenhum do ponto de vista da ciência. Sabe o que o astrônomo se limitava a fazer? Se limitava a dizer assim, a fazer assim para eles e dizer, tudo bem. Tipo assim, olha, não adianta discutir. Se as pessoas não estão querendo ouvir, né, eu só posso lamentar. Mas a gente tem o dado, tá? O dado está aí. Ele não vai mudar, porque ele não foi construído para defender interesse político de ninguém. Ele foi construído para defender o bom interesse da ciência. Se querem nos pegar na praça pública e queimar como queimaram o Jordano Bruno, tá entendendo? Ou querem nos levar para um tribunal para a gente ser obrigado a dizer por se move, como teria dito Galileu Galilei, nós faremos isso.
Está entendendo? Porque o nosso interesse é o interesse da ciência, não é o interesse político-partidário. E você trouxe um dado aí sobre essa questão de confronto de informação e apresentação de informação com o confronto da política. Você trouxe um dado interessante que é esse clima esquizofrênico que nós temos hoje em Campos, né? Estranho esse clima. Muito tempo de seca, depois chuva num só lugar. Você se lembra que em 2023, Serrinha foi inundada com 400 milímetros de chuva. Me parece que em 2 ou 3 dias. Sim. Um concentrado de chuva que a gente chamava antigamente de tromba d'água, uma coisa assim, né? Isso. Que a gente falava desses efeitos da natureza, apelidados aí popularmente de tromba d'água. Quer dizer, se não fosse esse vento, a gente não estaria discutindo aqui essa questão hoje. De alguma forma, você acredita que é possível reverter essa situação cientificamente ou só dentro do campo da política? Porque a luta agora é quebrar o veto. E aí você tem que reunir toda a bancada, maioria, é simples, mas você precisa quebrar esse veto. Maioria não é pouca gente. Passou de um, amigo, na política, você tem que convencer 2, esquece. E aí são lados opostos. Como é que fica essa questão só no que diz respeito? Porque o que eu quero dizer é assim, o projeto foi feito há mais de 6 anos atrás. De lá para cá já tem alteração climática. Não dá para a gente argumentar fortemente com isso e convencer não, né? Aí que tá, o trabalho tá feito, né? O trabalho feito pelo LAMET da UENF, né? Laboratório de Meteorologia da UENF, ele tá feito. E mostra a questão do semiúmido seco. E todo mundo que trabalha com engenharia agrônoma sabe do dano, cientificamente comprovado. O trabalho do Mendonça mostra não só a diferença de chuva, mas mostra o índice de aridez cada vez maior. Está lá no trabalho. Tá? Pode-se fazer um novo trabalho mostrando que isso até pode ter piorado? Até pode, mas a questão não é essa. Já está mostrado que está ruim. Quantos trabalhos a gente tem que fazer para mostrar que está ruim? Né? Então, olha só, olha o drama, Cláudio. É muito triste. Quando eu olho essa quadra da história, eu lamento muito, né? Tem que estar nela, mas a gente não escolhe o tempo histórico que a gente vive, né? A gente tem que viver as vicissitudes desse tempo. Né? Então, o que acontece? O trabalho está lá, certo? Eu posso mostrar 1000 trabalhos mostrando isso. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque a discussão não é mais sobre ciência. Né? É aí que está a questão. Né? Se mostrou 1000 trabalhos sobre eficácia de vacina. Tá entendendo? Adiantou alguma coisa? Não. Tá entendendo? Tem gente que não se convence, tá? Porque colocou determinadas coisas acima dos valores de humanidade que deveria seguir, tá? Valores de bom senso. Por que a ciência é tão perseguida, tá? Porque ela se coloca, geralmente, numa situação que muitas vezes ela falha, a ciência muitas vezes é usada para coisa ruim, mas o cientista, basicamente, ele busca uma evolução da humanidade, tá? Para trazer mais conforto e mais conhecimento para as pessoas. Tá, isso pode ser usado também para fazer uma bomba atômica? Pode. Mas a partir do momento que a ciência sai da mão do cientista, o uso da coisa da ciência, você não tem mais controle. Mas o objetivo da ciência básico é trazer mais conforto, mais conhecimento para o ser humano. Ora, trazer mais conforto, mais conhecimento para o ser humano, na base desse pensamento, você tem um conceito de maior liberdade, tá? De maior capacidade crítica e de se colocar diante das coisas de uma maneira mais ponderada, certo? Pessoas ponderadas num mundo polarizado
não tem muito espaço. Tá? Não tem. No entanto, ironicamente, no mundo polarizado, é esse pessoal que cabe dentro de uma van que decide a eleição. Né? Estranhamente, esse grupo que foi achatado pelo crescimento de pensamentos extremistas, na hora de uma eleição em 2 turnos, quem decide essa eleição é esse grupo, né? de pessoas moderadas, né? Ironicamente. Enfim, isso é uma discussão que eu vou ser sincero, me entristece. Me entristece ver a ciência. Não que a ciência nunca tenha sido questionada, ela sempre foi. Tá? Mas é que hoje igualam a opinião de um youtuber com a opinião de um camarada que tem doutorado em climatologia, com especialização na Organização Meteorológica Mundial, e acham que reduzem uma posição científica conceitual a uma opinião. E aí a opinião do youtuber vale tanto quanto o estudo de 40 anos de um camarada numa determinada área. Aí fica difícil. Tá. Vamos lá, então. São 8h32. Vamos virar essa chave aí, porque assim, a gente brinca e tudo, mas brinca aqui, evidentemente, nesses comparativos aí absurdos, como você traz. Não, e os caras chegam, assim, de óculos, por exemplo, para dar um depoimento, para fazer um vídeo, falando que a ciência não existe, que tá tudo errado, que a vacina não funciona, mas de óculos. Pô, então tira o óculos, tira a lente, para de usar essas coisas todas. É um negócio muito absurdo. Bom, vamos lá, vamos ao intervalo, a gente volta, vamos falar sobre o Festival Doces Palavras, FDP. Eu vou repetir o que eu falei aqui, só para fechar o bloco no começo. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essas mudanças de datas. É claro, é evidente que a gente sabe e tenta compreender algumas delas, tudo bem, alguns períodos, teve pandemia, evidentemente que aí era lógico, mas assim, essas mudanças de datas me preocupam muito, principalmente com esses eventos importantes culturais como é o FDP, que não consegue criar um calendário fixo para você saber, como a gente sabe em tantos outros municípios, aqueles, né, calendário. Vamos lá. 8h33 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com apoio do consórcio do Sicoob Fluminense. Muito mais fácil você realizar o seu sonho com o consórcio do Sicoob Fluminense. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação regular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança.